mesmo do conteúdo, né? Então não tem tanto problema. Espera só começar aqui. Alguém ficou com dúvida, então, referente à parte de conteúdo a respeito do quadro? Porque essa questão da estruturação eu deixo bem livre mesmo, porque cada aluno é importante que coloque no modelo que vai ter mais facilidade de enxergar ou de que considera que está mais organizado, né? Fernanda? Oi. Boa tarde. Boa tarde. Na construção do meu quadro, o que me deixou mais confusa, assim, na hora, foi a questão das glândulas, sabe? Porque eu acho que até no estômago tem uma hora que ela também tem uma glândula gástrica também. Aí eu fiquei assim, ai meu Deus, será que tá certo? Será que tá errado? Não, as glândulas gástricas são, na verdade, as glândulas da mucosa, né? Aquelas dobras da invaginação lá do epitélio de revestimento, que estão localizadas na própria lâmina própria, né? São as glândulas gástricas da região do estômago. O que vai fazer diferença aí no estômago é a profundidade dessa glândula em relação à altura da fosseta em cada uma das regiões e o número de glândulas, que na região de corpo e fundo tem um número maior, né? Então, ao invés de você ter uma única glândula abrindo na fosseta, às vezes você tem 2 ou 3 glândulas abrindo na mesma fosseta, tá? É o que a gente vai perceber de mais significativo aí. Os tipos de células que aparecem nessas glândulas, vocês podem até citar, mas o entendimento dessas células vocês vão ter lá na fisiologia, porque aqui na morfologia fica restrita a cor. Eu não sei se vocês perceberam isso, que cora de rosa, que cora de roxo, que cora neutro, né? Então a gente não acaba que não dá tanta ênfase a essa parte, né? Porque fica muito em cima de cor. Então, eu acho que é mais interessante o estudo dessas células é lá na fisiologia. Eu acho que citar a presença delas aqui deve acontecer, né? Células principais e o nome delas mesmas, células hemogênicas. Agora, o entendimento do papel de cada uma delas, da tarefa que cada uma delas vai executar, eu acho que pode ficar restrito a essa parte da fisiologia, que aí fica mais tranquilo para vocês nesse momento, porque a ideia mesmo da gente construir esse quadro aqui agora é para facilitar quando vocês forem estudar exatamente o funcionamento dessas estruturas, tá? Ok, Júlia? Ok, Fernanda, obrigada. Essa questão das células eu nem citei, porque eu achei que não cabia na questão. Eu acho que às vezes citar o nome delas só para a gente começar a acostumar com a nomenclatura, né? Mas na hora que a gente for estudar o funcionamento mesmo do estômago, é que vocês vão ficar presos a esses tipos celulares, tá? Show, então vou até Entendeu? acrescentar. Gástrica? Entendi sim, e eu nem tinha pesquisado nessa questão de ter uma, né, e ter várias também desembocando ali na fosseta. Isso aí é só porque na hora que fala lá no texto, ele fala da quantidade de glândulas, né? Que como elas estão relacionadas à produção do suco gástrico, né? Com as enzimas, com o ácido clorídrico e etc., que a gente vai precisar das células para que isso aconteça, na região de corpo e fundo é o lugar que a gente mais vai precisar da presença delas mesmo, né? E as células produtoras de muco em toda a superfície, para ter o muco cobrindo a superfície epitelial, para a questão da proteção, contra o próprio suco gástrico, né? Tá? Então a gente começa a partir do momento que a gente compreende a estrutura morfológica,
a fazer a conexão com a parte fisiológica. E a hora que vocês chegarem na fisiologia para estudar detalhadamente esse pedaço, fica mais tranquilo. Obrigada, Fernanda. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Alguém mais ficou com dúvida? Não conseguiu pegar alguma informação? Teve alguém que me mandou uma mensagem hoje perguntando, não sei se foi hoje ou ontem, perguntando sobre a adventícia no intestino grosso. Adventícia ulcerosa, né, lá no intestino grosso, eu já respondi lá na caixa de entrada, mas é importante a gente entender que enquanto o intestino grosso está residindo dentro da cavidade abdominal, externamente, a última camada dele é serosa. A partir do momento que ele deixa a cavidade abdominal, né, a porção final dele lá, do reto, etc., aí passa a ter adventícia, né? É só essa diferença aí que eu acho que vale a pena chamar atenção em função do que já foi vinculado, né? Que vocês já conseguiram fazer essa conexão exatamente de o que está dentro e o que está fora da cavidade abdominal, né? Ok? Ok. Quem me mandou mensagem lá mais alguém que me mandou mensagem na caixa de entrada continua tendo dúvida? Ou conseguiu pegar a Vitória? Depois eu vou te responder detalhadamente aqui as coisinhas que você perguntou, que foi agora no final da manhã, eu não tinha visto a sua pergunta, tá? E Cauane, que eu falei aí a respeito do pedaço da adventícia e da serosa. Ficou claro também? A Cauane eu já tinha respondido, a Vitória ainda não. Mas, Vitória, não se preocupe com o detalhamento fisiológico, tá? A gente quer mais a parte morfológica mesmo, e é parte da... sem detalhar com extremamente aí os tipos celulares, né? Podendo até citar, tá? Eu não sei se Vitória tá aqui dentro agora ainda, né? Ok? Aí depois eu te respondo com mais detalhamento, Vitória, lá. Mas conseguiu pegar? Ah, a Vitória tá aqui. Gente, eu acho que esses modelos de atividade que a gente tem trabalhado aqui, ela gera um pouco de insegurança para o aluno, né? Nessa ideia aí. Será que o que eu estou colocando é o suficiente, né? Até onde eu tenho que aprofundar isso aqui? E eu acho muito importante a gente gerar essa dúvida no aluno, né? E essa construção a gente vai fazendo em conjunto, tá? Não, é muito importante que o aluno perceba que ele está apresentando essa dificuldade, até onde eu tenho que ir, do que simplesmente coloca tudo para resolver o problema, né? E por que eu falo que é importante isso? Porque em vários momentos dessa vida estudantil de vocês, vocês vão precisar dedicar a esse estudo individualizado, a esse estudo autônomo, né? E imagina se toda vez que a gente precisar do estudo autônomo, a gente, por ser mais fácil,
não ter que avaliar até onde, até qual profundidade eu preciso ir, a gente estudar tudo, não vai dar tempo, né? Então, vamos pensar friamente aqui. A nossa disciplina é uma disciplina morfológica. E a gente sabe que subsequente na grade curricular, a gente vai ter uma outra disciplina que é a fisiologia, né? Então, a gente pode até citar o papel daquela estrutura, que é o que a gente faz aqui dentro da disciplina, mas o nosso foco tem que ser sempre o morfológico. Então, essas decisões, elas são muito importantes para que o aluno tenha essa clareza. E, com certeza, para mim, Fernanda, para administrar essas dúvidas do aluno, é muito mais fácil chegar aqui e simplesmente dar a aula, explicar aquilo que está lá no conteúdo, né? Mas eu acho que para o ganho do aluno, esse tipo de atividade, ele traz em conjunto essa ideia da construção dessas tomadas de decisão, como vocês estão fazendo também, por exemplo, e fizeram, né? No trabalho integrado. Eu só tenho uma lauda para escrever. Eu não posso escrever mais do que isso. O que eu vou tirar de informação aqui? O que eu não vou colocar de informação aqui? Então, fiquem tranquilos que em vários momentos a gente precisa de tomar essas decisões, até onde eu preciso ir, a partir de onde eu não tenho que colocar mais informação. Mas isso faz parte do crescimento de vocês, isso faz parte desse amadurecimento de vocês enquanto alunos para a construção de uma educação continuada, que a gente fala, né? Porque vocês vão o tempo inteiro continuar estudando depois que formar. E não vão ter mais nós, professores, orientando o estudo de vocês o tempo todo. Então, esse processo, ele é construído junto com o aluno. Então, às vezes, o aluno fica um pouco indignado da gente estar fazendo esse tipo de atividade, jogando essa responsabilidade para vocês, mas ela faz parte desse crescimento de vocês, tá? Se alguém tiver dúvida, tiver com medo de estar colocando pouca coisa ou muita coisa no quadro, pode me mandar print da parte específica que está com dúvida lá na caixa de entrada. Eu respondo a vocês individualmente. Não tenham resistência de entrar em contato comigo. Se precisar de me mandar 10 mensagens, podem me mandar. Se o aluno tiver com muita dificuldade, eu não me importo em agendar um horário de atendimento individualizado, tá certo? Mas tenham essa tranquilidade, que esse tipo de atividade colabora para esse crescimento de vocês. E por isso a gente insere essas tarefas dentro da disciplina, tá? Tem hora que eu pelo menos, como docente, estou muito mais preocupada em gerar essa instabilidade em vocês para que vocês consigam perceber a grandiosidade dessas decisões, né? Do que trabalhar o conteúdo em si, né? E esse exemplo é muito clássico para mim desse quadro comparativo de tecido conjuntivo. A minha preocupação muito maior é gerar esse incômodo em vocês. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou dando conta? Será que é possível ser desse jeito? Será que eu estou indo pelo caminho certo? Muito mais do que qualquer preocupação com o conteúdo do tecido que está ali no sistema digestório em si, porque eu vou cobrar de vocês o que é mais básico de tudo dentro dessa ideia, tá? Combinado? Alguém quer falar alguma coisa? Porque com certeza eu mexi com vários de vocês aí, né? Nossa, que trabalho mais esquisito, ela podia estar explicando, né? Alguns alunos, inclusive, me falaram isso. Vários alunos falam, Fernanda, eu estou perdida, eu não sei por onde eu começo, eu não sei até onde eu tenho que ir, né? Então, gerar essa instabilidade. Alguns alunos no trabalho integrado me mandaram mensagem, Fernanda, deixa ser um pouquinho mais de uma lauda. Não, não pode, eu quero uma lauda, eu quero trabalhar com vocês a capacidade de síntese. Que era muito mais fácil para mim eu deixar vocês entregarem duas, né? Escrever um monte de coisa, tem um monte de coisa legal para ser escrita, mas aí a gente quer trabalhar tópicos, habilidades específicas, tá?
Combinado? Então, vamos entender um pouquinho de glândulas anexas do sistema digestório ou algo a ser comentado ainda? Tá tranquilo? Podemos seguir. Então, vamos lá. A hora que aparecer aí para vocês o compartilhamento, vocês me avisem, por favor. Vocês estão conseguindo me escutar direito ou tá muito barulhento? Porque eu não estou em casa hoje e é mais barulhento. Apareceu. Apareceu? Então, olha só. O que a gente quer falar hoje? Das glândulas anexas ao tubo digestório. O nosso objetivo maior é falar um pouquinho de pâncreas e de fígado, que são extremamente importantes, né? Mas sem deixar de comentar também a respeito das glândulas salivares maiores, né? Porque a gente tem na própria cavidade oral diversas glândulas salivares menores, pequenininhas, espalhadas por toda a cavidade, fazendo parte da mucosa, às vezes atingindo até os adenômeros um pouquinho da área da submucosa dessa região de cavidade oral. Então, a gente tem na bochecha, a gente tem em várias outras áreas as glândulas salivares menores, mas elas não formam órgãos. E aqui nós estamos trabalhando a ideia de órgãos anexos, né? Glândulas anexas ao próprio sistema digestório. Tá? Das glândulas salivares maiores, a gente quer entender, basicamente, a diferenciação, a separação do sistema de ductos dessas glândulas, por elas serem órgãos que estão um pouco mais afastados, e o ducto levar a secreção para a luz, né, da cavidade oral, o que vai acontecer é que existe um sistema de ductos fazendo parte dessa glândula. Elas são órgãos e, portanto, são glândulas exócrinas compostas, tá? Vão ter um sistema bem ramificado de ductos para conseguir recolher e conduzir toda a saliva elaborada e liberada por essas glândulas dentro da cavidade oral, de acordo com o controle que é feito do sistema nervoso e do sistema endócrino, né? Basicamente, sistema nervoso, mas a gente não pode desconsiderar também a presença do sistema endócrino no controle de atividade de glândula, que ele sempre vai aparecer. Só que aqui, o forte do controle é do sistema nervoso, tá? Existe uma diferenciação de diversos tipos de ductos, né? Os ductos intercalares, estriados, intralobulares e interlobulares. Nós não vamos obedecer essa diferenciação aqui. Nós vamos trabalhar só com a ideia dos ductos que residem entre os lóbulos e os ductos que residem dentro dos lóbulos. Nós não vamos, na microscopia dessas glândulas salivares, diferenciar os intercalares, os estriados e os intralobulares. Nós vamos considerar todos os ductos como sendo intralobulares, os que estiverem dentro do lóbulo, e os que estiverem
entre os lóbulos interlobulares, que são ductos maiores, com diâmetro já maior, que vão fundir para a gente ter um canal único se abrindo e despejando o produto de secreção, no caso, na cavidade oral, né? Porque são glândulas salivares, tá certo? Esse conjunto de glândulas salivares que a gente está falando, né? Especificamente parótida, mandibular ou submandibular e sublingual, são as glândulas salivares maiores. Todas elas exócrinas, porque o produto de secreção vai cair na superfície epitelial da cavidade oral, inclusive o epitélio que as origina é o próprio epitélio da cavidade oral, compostas, né, porque são órgãos mesmo, e a gente vai ver que a parótida é a acinosa e a submandibular e a sublingual são glândulas tubuloacinosas. A parótida é serosa e a submandibular e sublingual são seromucosas. Nós vamos falar individualmente de cada uma delas. Então, não está errado a gente falar que existem adenômeros acinosos e ou tubulosos, serosos e ou mucosos, tá? E a parótida, que é a mais diferente, nós vamos estudar ela primeiro, né? Nós não estamos... Prof, Oi? rapidinho. Quando você fala de compostas, que elas são órgãos, eu fiquei meio confusa nesse conceito, prof. Por quê? Assim, elas são compostas porque elas vão formar um conjunto e isso vai formar órgão, é isso? Não, essa classificação de composta tem a ver com o que a gente aprendeu no semestre passado, Bárbara. As glândulas exócrinas simples apresentam um único ducto, não existe ramificação desse ducto. E as glândulas exócrinas compostas, os ductos apresentam ramificação, então nós vamos encontrar vários ductos numa mesma glândula, tá? E no semestre passado a gente trabalhou com essa diferenciação, trabalhando basicamente com a ideia da diferença de diâmetro. Porque se acontecia ramificação dos ductos, eu podia dizer com clareza que eu tinha vários ductos na mesma lâmina, na mesma glândula em si. E isso que foi o que a gente discutiu no semestre passado, trouxe para a gente, ao final dessa discussão, exatamente essa ideia. Quando a glândula forma um órgão, ela tende a ser composta, porque é muito difícil que ela apresente um único ducto. Diferente do que a gente tem em glândulas que estão nos órgãos. Elas fazem parte dos órgãos. Elas costumam ser glândulas simples, que é o que vocês viram, por exemplo, no esôfago. No esôfago nós temos residindo na submucosa glândulas exócrinas simples, tubuloacinosa mucosa. São as glândulas esofágicas. Elas são glândulas do órgão esôfago, portanto, são simples. Aqui não. A glândula parótida é um órgão. Então, ela tende a ser uma glândula composta com vários ductos. Entendeu? Ah, prof, agora fez sentido para mim. Obrigada, viu? Nada. Então, ela é uma glândula exócrina composta, acinosa serosa, né? Nós não estamos preocupados com o papel dessa glândula, mas é lógico que ela é responsável por liberar saliva. Por ela ser uma glândula serosa, ela vai ter
algumas enzimas fazendo parte dessa secreção, né? A gente vai ter os adenômeros esféricos, por isso a classificação de acinosa, certo? E além das próprias células do adenômero, que vão ser os responsáveis por secretar o produto, a gente tem ao redor do adenômero as células mioepiteliais, que são células que vão contrair e ajudar na condução dessa secreção dentro do sistema glandular. E a gente tem a presença de plasmócitos responsáveis aí pela liberação de alguns anticorpos na cavidade oral, né? Então, a gente tem esse como produto das células da glândula parótida, tá? É claro que essa secreção vai conter as enzimas, mas vai conter também o que a gente chama de material secretor, né? Porque mistura, sai do complexo de Golgi só a proteína, mas ela não é secretada sozinha, ela é secretada junto com a água, junto com íons, e aí a gente tem a secreção toda sendo montada dentro da glândula parótida, tá? Aqui a diferenciação que eu comentei com vocês, que a gente não vai seguir, né? Nós vamos trabalhar com os ductos intralobulares e interlobulares, não vamos fazer essa diferenciação, então a gente não precisa de ficar preso a esse tipo de distinção. Eu gostaria que a gente voltasse na imagem só para a gente não esquecer o que a gente precisa de identificar num ducto para falar que é ducto, né? Que a gente já estudou no semestre passado, que é exatamente a ideia da visualização de um lume regular e um epitélio que vai variar de simples a estratificado, tendendo a cúbico, né? Então, a gente tem ductos aqui dentro do lóbulo, que a gente trabalharia com a nomenclatura de ducto intralobular, e a gente tem ducto localizado exatamente no meio do tecido conjuntivo, entre lóbulos, que seria o ducto interlobular. Esses ductos interlobulares vão fundindo até formar um ducto único, que é o que vai chegar na cavidade oral, despejando a saliva no espaço interno da cavidade oral, certo? Intralobular e interlobular. E agora é muito importante que vocês não se esqueçam de como diferenciar um ducto de um vaso sanguíneo, né? Seja artéria ou seja veia, tá? O tipo de epitélio de revestimento vai trazer essa diferenciação com tranquilidade aqui pra gente, né? E aqui, ó, diversos adenômeros esféricos. E aqui a gente tem a presença dos ductos com lume regular e o epitélio de revestimento recobrindo essa superfície. Ok? Adenômeros serosos, né? Vocês lembram qual a característica mais marcante para diferenciar o adenômero seroso do mucoso? Pela coloração, não é mais A claro, cor, não é mais escuro, né? O seroso é mais escuro e o mucoso mais claro. A gente só não pode deixar de comentar, né,
que quando a gente tem um tipo só, a gente sempre fica com dúvida, será que isso é muito corado ou pouco corado? E aí a gente tem a oportunidade de observar outras duas características, que são exatamente a visualização do lume ou não do adenômero e do formato do núcleo, né? Adenômeros mucosos tendem a apresentar células com núcleo achatado. E, além disso, o lume, a luz do adenômero mucoso, costuma ser visualizado. Então, o mucoso seria completamente diferente desse que a gente está enxergando aqui, ó. Além de pouco corado, ele costuma ter o núcleo das células achatadas e o lume visível. Eu estou fazendo em cima do seroso aqui para a gente poder perceber a diferença. E o seroso, ao contrário, núcleo esférico e muito difícil da gente enxergar o lume nessas células. Entre essas células, na luz aí do adenômero mesmo, tá? Olha lá. Tipicamente seroso esse adenômero. Ah, Fernanda, mas aí tá parecendo que ele tá pouco corado. Então, vamos prestar atenção nessas outras características. Núcleo tende a esférico e lume pouco visível. Pequena chance da gente enxergar o lume dentro do adenômero. Aqui tá tão perfeita a coloração que tá dando para a gente ver os grânulos, secreção dessas células, né? Ducto, células mioepiteliais e aqui alguns vasos sanguíneos que fazem parte do tecido conjuntivo que está envolvendo cada um dos componentes, né? Aqui um outro ducto menor, ó. Olha lá os grânulos dentro da célula. Correto? Na glândula submandibular ou mandibular simplesmente, não muda muita coisa não. O que vai mudar é que ela deixa de ser só acinosa, passa a ser tubuloacinosa, e ela deixa de ser só serosa, ela passa a ser seromucosa, mas aparece adenômeros serosos em mais frequência, com mais frequência do que os adenômeros mucosos, tá? E aí a gente vai ter a presença de diversos produtos. Eu não sei a qual profundidade vocês estudaram alguns desses produtos lá na imunologia mesmo, né? Mas isso vai ser mais trabalhado com vocês mesmo, é na fisiologia, quando vocês forem trabalhar o papel dessas glândulas, né? O funcionamento delas, a execução de tarefas, tá? O sistema de ductos não muda em relação à parótida, o que vai mudar aqui é o tipo de adenômero, né? Que pode ser seroso, ou pode ser mucoso, pode ser redondo ou tendendo a mais alongado, que seria um adenômero tubuloso, né? Que é a glândula mandibular ou submandibular é uma glândula exócrina composta, túbulo, acinosa, seromucosa, tá? E aqui ducto, né, gente? Olha, eu gosto mais dessa imagem aqui. Tava querendo ver se eu tinha ela sem as identificações, né? Mas aqui, ó, diversos ductos com lume regular. Esse aqui tá ótimo de ver, ó. Lume regular. Percebe?
E epitélio recobrindo a sua parede, simples ou biestratificado cúbico, olha lá. Esse outro aqui também tá muito bom. Certo? Aqui adenômeros serosos, muito corados, né? E adenômeros mucosos, ó. Esse aqui, além de alongado, ele é claro, tubuloso, mucoso. Esse aqui, além de redondo, é escuro. Então, ele é um adenômero acinoso, seroso. E, portanto, a glândula é composta, túbulo, acinosa, seromucosa. Ok? Tem ductos muito pequenininhos aqui que a gente nem tá conseguindo enxergar direito, né? Olha esse pequeno aqui, ó. Esse outro aqui. Fica mais difícil a identificação. Por isso que nós não estamos preocupando tanto com isso. A gente está querendo encontrar os que estão entre lóbulos e os que estão dentro de lóbulos. Ducto, adenômero, esférico e claro, alongado e claro. Esférico e muito corado, mais escuro, né? Trazendo a classificação completa aí. A gente sabe que a glândula submandibular, na maior parte dos animais, né, de uma maneira geral, ela é uma glândula exócrina, composta, tubulo-acinosa, seromucosa, com predominância de adenômeros serosos. E é isso que vai mudar quando a gente for falar, olha lá, predominantemente serosa, e é isso que vai mudar quando a gente for falar da sublingual. Que a sublingual, ela tem uma composição prioritária de adenômeros mucosos. A classificação é a mesma entre sublingual e mandibular ou submandibular, mas a sublingual tem como adenômero prioritário o mucoso, correto? Olha lá, muito mais clara, né? Uma glândula muito mais clara, com a coloração muito mais discreta. Ducto interlobular, percebe? Entre lóbulos, né? E aqui a gente não tem uma ampliação suficiente, mas tudo quanto é ducto que estiver aparecendo aqui dentro da estrutura vai ser ducto lobular ou intralobular. Adenômero acinoso, seroso e aqui os mucosos, né? Inclusive esse aqui bem tubuloso, né, gente? Essa é mais típica de visualização. Tubuloso, mucoso. Quase tudo mucoso, tá vendo? Tá? Então, a ideia inicial que a gente quer para essas glândulas salivares é a gente pensar que cada um desses modelos vai estar envolvido, desses tipos de órgão, envolvido com uma saliva, com uma característica prioritária, diferente da outra, que vai vivenciar uma inervação própria para poder trabalhar com uma saliva diferente nesse momento onde eu tenho que eu preciso apenas umidificar a cavidade oral, com uma salivação quando eu vou ingerir um alimento, com uma salivação diferente, respondendo a um estímulo nervoso quando eu estou mastigando, né?
Então, existem secreções dessas glândulas que, em função do estímulo que essas glândulas recebem, essa secreção que vai ser liberada segue um modelo diferente, uma característica própria dela, tá? Vocês já ouviram a expressão que fulano tá cuspindo grosso de raiva? É o tipo de estímulo Não. que nunca ouviram, Nunca tinha não? ouvido. É, mas tem. A pessoa tá cuspindo grosso de raiva. O que é isso? Em função do estímulo nervoso que chega na glândula, num momento de estresse, quando tem esse tipo de sentimento envolvido, você tem um tipo de estímulo nervoso específico chegando na glândula, que vai fazer com que exista a liberação de uma secreção mais relacionada à presença de proteínas e carboidratos, né? Principalmente carboidratos. Então faz uma saliva grossa, diferente da saliva se você estiver mastigando alguma coisa, se você estiver pensando numa torta de morango gelada, você comer agora de sobremesa logo depois do almoço, né? Então, assim, é um tipo de salivação completamente diferente, é um tipo de saliva que está vindo em decorrência de uma estimulação específica que está chegando lá em algumas células daquelas glândulas salivares e com isso vai comandar esse processo todo diferente, porque a demanda vai ser diferente. Vocês precisam, na fisiologia, estudar essa questão da inervação, primeiro, né, da estimulação nervosa, entender o papel dos neurotransmissores, dos receptores dos neurotransmissores e, em função disso, compreender todo o funcionamento, né, para aí conseguir entender o todo, tá? Vamos voltar aqui só para gente. Então, ó, a classificação da parótida é diferente da classificação da mandibular e da sublingual. Todas são exócrinas compostas, só que a parótida é acinosa, serosa. E a mandibular e sublingual é túbulo, acinosa, seromucosa. Sendo que a mandibular tem prioritariamente adenômeros serosos e a sublingual prioritariamente adenômeros mucosos na espécie humana. Tá? E isso ainda vai variar de espécie animal para espécie animal. Ok? Estamos preocupados com a identificação de dois padrões de ductos. Os ductos intralobulares, que estão percorrendo, transitando dentro do lóbulo, e os ductos interlobulares. Alguma dúvida, gente? Acho que não. Então, vamos falar um pouquinho de pâncreas. A estrutura morfológica do pâncreas é muito tranquila. Na verdade, a gente já estudou um pouco sobre essa estrutura no semestre passado, quando a gente trabalhou com a ideia do local onde a liberação é secretada, né? A liberação da glândula é secretada. E a gente aprendeu que o pâncreas tem a classificação de glândula anfícrina. O que significa uma glândula anfícrina? É uma glândula que apresenta parte do seu material, né? Parte do seu parênquima exócrino, parte do seu parênquima endócrino. Na verdade, é uma glândula que libera o produto de secreção na corrente sanguínea e na superfície epitelial, que a originou, né?
E a gente sabe que pâncreas é uma glândula que surge do endoderme embrionário, que está revestindo o intestino primitivo, inicial, né? Que a gente viu isso lá na embriologia no semestre passado. Então, depois que o embrião sofre aquele processo do fechamento ventral, forma-se um tubo no interior dele. A gente sabe que na altura do intestino delgado surge um brotamento que vai originar tanto o fígado quanto o pâncreas, né? E parte dessas células que estão proliferando a partir do epitélio de revestimento do intestino delgado perdem conexão com esse epitélio de revestimento e parte mantém-se conectada a esse epitélio de revestimento. A parte que se mantém conectada dá origem ao pedaço ou a porção exócrina do pâncreas. E a parte que perde a conexão, que perde o vínculo com esse epitélio, forma a porção endócrina do pâncreas, né? E aqui nesse desenho esquemático, a gente tem adenômeros da parte exócrina do pâncreas. Prof, Oi. desculpa interromper, mas repete de novo, por favor, o que você falou da origem embrionária. Eu não peguei muito bem. Glândula surge de epitélio de revestimento. Lembra que o epitélio de revestimento prolifera e invade o tecido conjuntivo? Uhum. E aí vai dividindo e vai formando a estrutura glandular. E ela pode se manter conectada ou não a esse epitélio que a originou. Aqui no caso do pâncreas, parte se mantém conectado e dá origem à porção exócrina do pâncreas. E parte perde conexão. E essa parte que perde conexão dá origem à parte endócrina do pâncreas. Por isso ele é uma glândula anfícrina, tá? Beleza, prof, agora eu A lembrei. parte exócrina do pâncreas é formada exatamente por esses adenômeros que estão representados aqui, ó, e que são acinosos, estão vendo? Eles são todos esféricos. E além de acinosos, eles são também classificados como serosos. E o que que a parte exócrina do pâncreas secreta? O suco pancreático, na superfície do intestino delgado, especificamente na altura do duodeno, né? Ah, mas o que que tem nesse suco pancreático? Eu tenho aqui para frente até um slide que cita esses produtos. Olha lá. O que que a parte exócrina do pâncreas secreta? Uma série de enzimas, né? Só que vocês vão estudar isso quando? Lá na fisiologia, quando forem entender o papel dessa parte exócrina, né? O que que esse suco pancreático traz para o funcionamento do tubo digestório, do sistema digestório como um todo. Correto? Mas de que essa parte exócrina é formada, então? Desses adenômeros, que são acinosos e serosos. E o ducto deles vai fundindo, 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 até um ducto único desembocar lá na altura do intestino delgado, especificamente na altura do duodeno, tá? Só que entre essas ilhas de adenômeros acinosos, como está representado aqui, a gente tem grupos celulares que perderam totalmente a conexão com o epitélio que originou. Esses grupos celulares são, na verdade, aquele cordão de células irregular
que forma a parte endócrina do pâncreas. A gente não consegue ter a ideia da porção do cordão irregular, mas a gente enxerga uma ilha, uma massa de células. Elas costumam aparecer menos coradas do que a parte exócrina do pâncreas, e na microscopia, a forma mais tranquila que a gente tem nessa identificação é essa questão da coloração, né? A parte exócrina mostra-se muito mais corada do que a parte endócrina, tá? Aqui, ó. Uma ilhota pancreática, que foi descrita por Langerhans. Então, alguns livros ainda trazem a nomenclatura de ilhota de Langerhans, que na verdade é a porção endócrina do pâncreas. O que que essa porção endócrina do pâncreas secreta? Hormônios, né? Diversos hormônios, que também nós não vamos preocupar em dar ênfase aqui agora. Mas a gente tem células que coram diferente. Então, olha lá. Célula rosa, acidófila. Célula roxa, basófila. Célula que está corada de verde ali no desenho. Célula corada de marrom ali no desenho, certo? Ou seja, a gente tem diversos tipos celulares que vão apresentar coloração específica, diferente uma da outra, e que vão ser responsáveis por produzir produto diferente. Esse produto diferente são os diversos hormônios. A gente conhece muito e escuta falar muito sobre a insulina e o glucagon, né? São os dois hormônios pancreáticos que a gente mais escuta, mas existem outros, né? A gente tem somatostatina, a gente tem PPP, que é o polipeptídeo pancreático, tá? Grelina, amilina e assim por diante. Aí vamos ver até onde os professores de fisiologia, tanto de hormônio que eles vão trabalhar com vocês em função do pâncreas, né? Sendo produzidos por essas células pancreáticas. Eu vou citar só insulina e glucagon aqui em termos de tipo celular e de cor, porque é o que a gente mais escuta falar mesmo, né? Então, a célula que produz a insulina é comumente conhecida como célula beta, que é uma célula rosa, cor de rosa na coloração. Ela é considerada uma célula acidófila, tá? E é a responsável pela insulina. E a célula alfa é a basofílica, é a roxa, que vai ser responsável pela produção do glucagon, tá? Essas são as duas mais citadas e que a gente escuta mais falar sobre elas. Na aula de fisiologia, quando vocês forem cursar fisiologia, vocês vão entender o que cada um desses hormônios provoca no nosso organismo. Não só a insulina e o glucagon, como o polipeptídeo pancreático, como os outros, muito estudados pelo pâncreas também, tá? Então aqui, ó, na parte de visualização morfológica, o que a gente tem é essa imagem, né? Olha lá. Essa é a parte exócrina. Ah, eu esqueci de falar disso, vou falar aqui agora. Peraí. Deixa eu passar na parte endócrina, que eu volto aqui na parte exócrina, que eu esqueci de contar um detalhe para vocês. Olha aqui, ó. Aqui, os principais tipos de células produzidos, presentes na parte endócrina do pâncreas. Está espalhado nas ilhotas, né? Entre a parte, dentro da parte exócrina do pâncreas, inseridas ao meio ao tecido dos ácidos, tá? E esses são os principais tipos de células
envolvidas com a produção dos principais hormônios aí. Essa célula Epsilon, produtora de grelina, é uma célula que ainda é contestada a presença dela por alguns autores na ilhota pancreática. Por isso que eu deixei ela meio acinzentada ainda, tá? Nem todo mundo concorda com a existência e caracterização desse tipo celular, fazendo parte aí da porção endócrina do pâncreas. Mas nós não estamos aqui para poder questionar isso, eu estou só contando para vocês. Como tem alguns autores que já consideram a presença desse tipo celular, com a produção desse tipo de hormônio, né, que vocês vão estudar depois lá na fisiologia, o papel de cada um, fica mais tranquilo, correto? Olha aqui a parte exócrina e a parte endócrina. O que eu deixei de falar aqui dessa parte exócrina, que eu falei que ia voltar? É difícil a gente, na lâmina, diferenciar os adenômeros com clareza dos ductos. Por quê? Existe um tipo de célula que está revestindo os ductos, principalmente no final dele, antes dele abrir no adenômero, que invade o interior do adenômero. Então, é isso aqui que eu estou querendo dizer. Ó. O ducto e o adenômero. E aqui a gente tem o epitélio de revestimento, o epitélio formador desse adenômero. Ó. E aqui a gente tem o epitélio de revestimento do ducto. Vou fazer de cor diferente para ficar mais fácil vocês entenderem. Esse epitélio invade o ducto. Esse epitélio do ducto invade a luz do adenômero, olha lá. E quando a gente vai para a lâmina, o que a gente enxerga? A gente fica com dúvida se isso aqui é ducto ou já é adenômero. A gente perde essa referência em função da presença dessas células que são chamadas de células centroacinosas. Então, olha aqui, ó, o ducto está vindo aqui. O mesmo tipo de célula que tem formando o ducto aparece dentro do adenômero. Elas são chamadas de centroacinosas porque elas invadem o interior, o centro do adenômero, que no caso do pâncreas são adenômeros acinosos. Então a gente fala que são células centroacinosas. Elas são células do revestimento do ducto que invade a luz do adenômero. Então, na hora que a gente vai para a prática, fica muito difícil de saber onde é ducto e onde é adenômero, porque a gente vai ter uma caracterização muito parecida. Aqui, ó. Ducto está aqui e aqui é dentro do adenômero. São os mesmos tipos de célula que vão aparecer no ducto e no adenômero. E olha o que são essas estruturas aqui, gente. Capilares sanguíneos, né? Com uma única célula endotelial aí na parede dessa estrutura, tá? Enxergaram? Olha aqui o ducto e olha as células lá dentro dos adenômeros. Então fica muito complexo. Aqui está muito amplo, muito fácil de enxergar, mas imagine isso aqui numa ampliação um pouco menor. Isso aqui é ducto ou é adenômero? É célula dentro do adenômero. Célula do revestimento do ducto dentro do adenômero. Dúvida? Olha elas aqui, ó. Ok? Ok. Ok.
Então, vamos voltar aqui. Pâncreas, parte exócrina e parte endócrina, glândula anfícrina, né? A parte exócrina é uma glândula acinosa, serosa, composta acinosa serosa, e a parte endócrina, que a gente acabou não citando, ela é endócrina cordonal. Forma-se um cordão irregular de células que aparece para a gente, na verdade, como uma massa celular, né? Ok? Produto, hormônios. Citamos a insulina e o glucagon como principais hormônios da parte endócrina do pâncreas. Mas a gente sabe que existem outros e a gente sabe que em relação à parte exócrina, a gente tem a composição do suco pancreático, né? Que vai ter um papel muito importante no processo aí da digestão, né, gente? Correto? Correto. Agora vamos falar um pouquinho de fígado, né? Fernanda, Oi. você repete, por favor, qual que é a composição da exócrina? Ela é glândula. A parte exócrina do pâncreas é glândula exócrina composta acinosa serosa. Muito obrigada. E a endócrina é endócrina cordonal. Porque dentro de glândula endócrina, a gente tem endócrina cordonal e endócrina folicular, né? Que é a tireoide, por exemplo. Entendi, obrigada. Não. Eu não tô falando disso aqui não, porque isso aqui é pura fisiologia, né? Olha lá a porção endócrina. Sempre menos corada. As ilhotas, né? Agora nós vamos falar do Fernanda, fígado. Oi? no caso das ilhotas, os hormônios vão para a corrente sanguínea por causa da diferença de concentração, né? Eles vão para a corrente sanguínea, porque eles são liberados no tecido conjuntivo, que está em volta do cordão, Júlia, e ele atinge a corrente sanguínea com aquela ideia de que precisa ser distribuído pelo corpo, né? É claro que a diferença de concentração ajuda nesse processo aí por conta da difusão, né? Tá? Tem que ter difusão. Sim, obrigada. Todo mundo lembra o que esses vasos sanguíneos estão fazendo aí? Já que é glândula e glândula é epitélio e epitélio não tem vaso sanguíneo? Onde que eles estão? Como é que tem vaso sanguíneo na parte endócrina do pâncreas? Se parte endócrina do pâncreas é glândula, glândula é epitélio e epitélio não tem vaso sanguíneo. Onde que está esse vaso sanguíneo aí? É porque a glândula está num conjuntivo? Sim, ela sempre tem que estar associada a um tecido conjuntivo, né? Porque exatamente ela não tem vaso sanguíneo e precisa de um conjuntivo para nutri-la. E no caso da parte endócrina, ela é cordonal, então forma o cordão comprido. Em volta desse cordão tem tecido conjuntivo, e quando ele embola para formar a ilhota, o conjuntivo fica dentro da ilhota. Que essa é uma dúvida muito comum que os alunos costumam ter. Como é que eu tenho tecido conjuntivo dentro da ilhota se ela é glândula? É porque a ilhota se forma a partir de um cordão alongado que embola e o conjuntivo está em volta desse cordão, tá? Perfeito. Agora olha a estrutura do fígado.
Vou pegar um copo d'água, só um minuto. Olha só a estrutura desse órgão. Então, aqui agora a gente tem que entender o seguinte detalhe. Gente, deixa eu mudar a luz aqui. Tô com um pouquinho de dor de cabeça, acho que essa luz tá forte. Peraí. Deixa eu ver se assim vai ficar melhor. Ficou muito escuro, ficou horrível. Deixa assim mesmo. Essa luz aqui é muito forte. Se quiser diminuir, Fernanda, pra gente não tem problema não. Não. Só fica roxo. Fica roxo, né? Ficou horrível. Não, vamos lá. Vamos ficar assim mesmo. Então, olha aqui, ó. Vamos enxergar o que a gente tem de diferente aqui no fígado para compreender a estrutura dele, né? Então, a primeira coisa que eu quero comentar com vocês é que o fígado também é uma glândula anfícrina, né? Ele também tem secreção exócrina e secreção endócrina, tá? Só que ele não vai apresentar as classificações corriqueiras de glândula em função da organização das células. E aqui a gente tem uma diferença significativa porque cada hepatócito, o próprio hepatócito que compõe o órgão, ele produz um produto que ele despeja para o lado de cá, que vai cair como produto exócrino, e a mesma célula secreta uma outra substância que cai direto na corrente sanguínea. Então, a gente tem um órgão anfícrino, sim, porque tem secreção exócrina e secreção endócrina, mas a gente não tem uma parte exócrina do fígado e uma parte endócrina do fígado. A gente tem hepatócito formando o fígado. É a mesma célula que vai fazer os diversos produtos, tá? Porque lá no pâncreas, a célula da ilhota faz só hormônio. A célula do adenômero faz suco pancreático. Aqui não. A mesma célula, e é só ela que compõe o órgão em termos de parênquima, que são os hepatócitos, tem tanto o produto exócrino quanto o produto endócrino. E como que isso está arranjado, então, no órgão, para ele conseguir secretar produtos distintos em canais distintos, né? Porque a bile, que é o produto exócrino do pâncreas, o principal produto exócrino do pâncreas, ele é recolhido por canais, onde vai conduzir esse produto para um órgão de armazenamento, que é a vesícula biliar, e no momento da liberação, a vesícula biliar desencadeia esse evento, liberar bile, né? E o tempo inteiro tem secreção, alguns produtos diversos, que eu não vou chamar a atenção deles, que vocês vão trabalhar
com mais detalhamento lá na fisiologia, que vão ser o tempo inteiro despejados na corrente sanguínea e todos eles aparecem como produtos endócrinos do pâncreas. Diversas substâncias aí sendo liberadas na própria corrente sanguínea, tá? Como que esses hepatócitos, então, se organizam para formar o órgão fígado? Então, a gente vai trabalhar com a ideia de visualização de lóbulos. Então, nós vamos caracterizar o fígado a partir da caracterização de lóbulos. Nem todo mundo estuda o fígado usando essa ideia lobular. Depois, mais para frente, eu vou comentar com vocês outras formas da gente visualizar. Os nossos livros sempre vão fazer a caracterização do fígado a partir da identificação lobular. Como é que é isso? Então, a gente tem cada estrutura hexagonal dessa aqui, ó, representando um lóbulo hepático, tá? E no centro de cada um desses lóbulos, a gente vai ter a presença de uma veia chamada de veia centrolobular. E a gente tem o lóbulo montado a partir da formação de fileiras de hepatócitos. Desse jeito aqui, ó, com uma disposição radial, como se fossem os aros de uma roda aí de bicicleta, tá? Essa disposição radial vai trazer para a gente essa ideia de cordões de hepatócitos com esse padrão de disposição. Aqui no meio a gente tem uma veia chamada de veia centrolobular. Entre os hepatócitos, então essa área aqui, ó, que eu vou riscar de vermelho, entre as fileiras de hepatócito, a gente tem um espaço, que na verdade não é um espaço vazio, porque ele mostra-se preenchido por capilares sinusoides. E o sangue sempre vai transitar da periferia do lóbulo para o centro do lóbulo nesses capilares sinusoides. Vamos ver isso num desenho de verdade, né? E não aqui nessa bagunça que eu tô arrumando. Então, olha aqui, ó. A veia centrolobular, os cordões de hepatócitos com a disposição radial e entre os cordões de hepatócitos, os capilares sinusoides. Ih, não tô conseguindo fazer reto não, gente, mas vocês vão me perdoar aí, vão enxergar, né? Essa parte aqui, ó, é toda capilar sinusoide, tá? Entre as fileiras de hepatócitos, que tá riscadinho de azul aqui, ó. Que tem, na verdade, até uma misturinha aqui, ó, de sangue vindo da veia porta e vindo da artéria hepática, ó. Mistura e o sangue transita da periferia do lóbulo para o centro do lóbulo. Eu estou chamando a atenção disso e reforçando isso porque entre as fileiras de hepatócito, a gente também encontra esse outro tubo verdinho. Mas prestem atenção que ele não comunica lá com a veia centrolobular, hein? E o produto dele é despejado nesse tubo verdinho que tá aparecendo aqui pra gente, certo? Que é quem vai estar recolhendo a bile. Então, a bile transita no fluxo contrário ao sangue, do centro do lóbulo para a periferia do lóbulo, inicialmente dentro de canais
muito fininhos que vão confluindo até formar um ducto bilífero que vai fundindo até dar origem a esse ducto biliar que está aqui do lado de fora do lóbulo hepático, tá? Então, olha só, ao mesmo tempo que esses hepatócitos estão produzindo bile, jogando bile nesses canalículos que vão recolhendo essa bile, ele está recebendo uma série de substâncias vindas do fígado e secretando uma série de substâncias, vindas do sangue e secretando uma série de substâncias na própria corrente sanguínea, certo? E esses hepatócitos, cada um deles funcionando como célula que libera produto exócrino e produto endócrino. Do lado de fora dos lóbulos hepáticos, é muito comum a gente encontrar esse grupo de estruturas, sempre nesse modelo, tá, gente? Uma artéria, uma veia e o ducto biliar, certo? Um ducto e 2 vasos sanguíneos, num espaço comumente conhecido como espaço porta hepático, lógico, né? Então, o espaço porta hepático tá aqui, ó, entre lóbulos. E no espaço porta hepático, que reside entre lóbulos, a gente sempre vai encontrar essa estrutura denominada tríade portal. Uma artéria, uma veia e o ducto biliar, certo? Fácil demais de ser identificado, porque agora vocês já sabem como que a gente enxerga artéria, veia, para a gente poder fazer essa diferenciação. E ducto, né, gente? Ducto, o epitélio vai ser simples cúbico ou biestratificado cúbico. Olha aqui a ideia, então, do lóbulo hepático. Aqui não está dando para a gente ver a veia centro-lobular, está pior do que nessa, ó. E quando a gente amplia essas áreas, a gente consegue perceber a presença da tríade portal. Isso aqui, gente, é fígado de porco, onde o tecido conjuntivo que envolve cada um dos lóbulos é bem grosso, bem espesso e muito visível. Na espécie humana, esse tecido conjuntivo é muito discreto, muito fininho e de difícil identificação. Então, fica muito difícil da gente enxergar o lóbulo de verdade, né? A gente enxerga, na verdade, a veia centro-lobular e a gente consegue perceber em algumas regiões o espaço porta-hepático, tá? Olha aqui. Tá vendo como na espécie humana é muito mais difícil, que a gente não visualiza com nitidez o tecido conjuntivo, mas aqui, ó, é uma veia centro-lobular e aqui a gente tem espaço porta-hepático. Olha numa ampliação aí, a veia centro-lobular, que a gente está vendo o capilar desembocando aqui dentro dessa veia centro-lobular. E olha aqui, a artéria, veia com aquelas características que vocês já aprenderam lá no sistema circulatório e ducto, né? Tríade portal, espaço porta hepático. Olha ele aqui. Artéria, veia e um pedaço do ducto, portanto, tríade portal. Aqui tem artéria, aqui tem veia, aqui tem até vaso linfático, que é difícil demais da gente enxergar, mas nós não vamos preocupar com isso não.
e o ducto, tá? Tudo da mesma cor, tá vendo como é que fica difícil? Agora, olha como os capilares sinusoides a gente consegue perceber até com uma certa facilidade. Exatamente porque eles têm um diâmetro mais dilatado, o trajeto tortuoso, e a gente sabe que estão localizados entre os hepatócitos, né? Percebe? Em algumas lâminas a gente consegue enxergar o endotélio, tá? Olha aí a tríade portal. Artéria, veia e o ducto. Aqui o conjuntivo corado de outra cor, né? Olha lá. A veia centrolobular aí. A gente observa numa hora aumento assim, gente, só para a gente confirmar um detalhe, porque para a gente ter ideia do lóbulo hepático, a gente não pode estar com uma ampliação muito grande, não. Aqui a gente até consegue perceber, ó, as fileiras radiais de hepatócitos, vendo a veia centrolobular. Se a gente for para uma ampliação muito grande, a gente perde referência desse padrão de visualização, correto? Aí o sangue ficou preservado, né? Dentro dos capilares sinusoides, às vezes a gente fica com dificuldade. Vocês percebem que não dá para ver o ducto que coleta a bile, o fininho lá, os canalículos bilíferos ou biliares entre os hepatócitos? A gente não enxerga, não. De tão fino que eles são. Fernanda, Oi? tem uma explicação, tipo, desse ducto que recolhe a bile ser do centro, né, para a periferia e o sangue ser da periferia para o centro ou não? Sim, porque você quer tirar o produto de secreção exócrino do órgão. Então, você tem que recolher para você levar isso para fora, tá? E o que o fígado está fazendo é recolhendo diversas substâncias do sangue para poder processar, porque o hepatócito é uma célula que faz muito isso com o produto que está na corrente sanguínea. É ele que vai metabolizar drogas, é ele que vai fazer todo esse processo de destruição vinculado, na verdade, ao retículo endoplasmático liso dessa célula, né? Eu não sei em qual momento da biologia celular que vocês estão, qual profundidade que vocês estão trabalhando esse conteúdo lá dentro da biologia celular, mas esses hepatócitos, eles são grandes máquinas que vão processar de forma muito significativa praticamente todos os produtos circulantes na corrente sanguínea, né? Então, você precisa trazer de fora para o órgão esse sangue e depois que ele transitou pelo hepatócito, por entre os hepatócitos, ele vai ser recolhido isento daquilo ali ou com a presença de outras substâncias que o próprio hepatócito despejou. E em função da estrutura física deles, de organização, esse fluxo roda no sentido contrário, tá? Sim, faz todo sentido. Deixa eu só mostrar um detalhe para vocês, que é isso aqui, ó. Quando eu falei com vocês que a gente ia trabalhar com a ideia de lóbulos hepáticos, é porque não é em todos os lugares do mundo que estudam fígado desse jeito, tá? Aqui no Brasil, a gente trabalha com a caracterização hepática em função de lóbulo hepático. Eu vou só citar as outras formas, que é o ácido portal, tá? E o lóbulo portal, para vocês entenderem, porque a estrutura do fígado não vai mudar, mas é o ponto de referência que muda para você caracterizar nesse modelo de lóbulo hepático
Quem fica no centro da estrutura que a gente chama de lóbulo é a veia centrolobular. Alguns autores trabalham com a ideia do ácino portal. Então, o que que a gente tem? A gente tem um losango identificado como sendo a estrutura, que é o ácino portal. Em duas extremidades, a presença de veias centrolobular e nas outras duas extremidades, a possibilidade de aparecimento de espaço porta-hepático, tá? Então, é só o jeito de caracterizar diferente, porque aqui nós vamos ter as fileiras de hepatócito da mesma forma. Só que ela vai estar partindo do centro do ácino portal para a extremidade, né? Nesse sentido sempre, ou nesse sentido sempre. E a outra forma de enxergar é quando a gente pega, monta um triângulo envolvendo 3 lóbulos hepáticos e coloca no centro desse triângulo um espaço porta. E cada extremidade desse triângulo, uma veia centrolobular. E aí a estrutura caracterizada é chamada de lóbulo portal. E aí eu vou ter um outro lóbulo portal aqui, ó. E um outro lóbulo portal aqui, e assim por diante, tá? Então, é a forma como você pode descrever a estrutura do fígado. A gente trabalha e acha mais didaticamente falando, fácil para o aluno entender, diferenciando a partir de lóbulos, tá? Ok? Amanhã, na aula de manhã, eu vou começar finalizando essa parte de fígado, que falta um pouquinho a gente falar de espaço de Disse, sabe? Uns detalhezinhos mais menorzinhos a respeito do fígado. E aí a gente começa a falar do último sistema corporal que nós temos que estudar nessa disciplina, que é o sistema endócrino, tá? Amanhã nós vamos fazer só uma abordagem geral do sistema endócrino, para na outra semana a gente trabalhar os órgãos, as glândulas mesmo do sistema endócrino. Amanhã nós vamos fazer só um apanhado de funcionamento desse sistema, de participação dele no controle das nossas atividades corporais como um todo. Correto? Dúvida? Tá tranquilo. Tranquilo? Vou baixar a lista de presença aqui, gente. Para a gente encerrar essa gravação aqui. Fernanda, achei essa parte um pouquinho complicadinha. É muita informação. É mais mesmo. Amanhã a gente repete se precisar, Júlia. Veja se você consegue dar uma lida hoje. Eu não sei como é que vocês estão de atividade, de tarefa, de prova, né? De hoje para amanhã. Mas se você conseguir, porque aí amanhã a gente tem dúvida, né? Para tirar. Se não conseguir para hoje, tentem se organizar para a gente iniciar a próxima aula de segunda-feira, tirando as possíveis dúvidas que possam estar existindo aí nessa parte de fígado, né? Que é um órgão um pouquinho mais complexo. Mas a gente só vai trabalhar a ideia mesmo do lóbulo hepático com a veia centrolobular e as fileiras de hepatócito aí circulando com uma disposição bem radial aí, fica fácil de entender, tá bom? É morfologia mesmo. O mais complicado do fígado é a parte fisiológica e a bioquímica, né? Porque é muita coisa que acontece aí nessas células. A gente poderia estar estruturando o nosso curso, né? A nossa disciplina todinha usando o hepatócito como exemplo, porque praticamente todas as tarefas e funções que a gente estudou no semestre passado, dentro da citologia, na histologia,
elas acontecem simultaneamente dentro dos hepatócitos. Ele é praticamente a célula do corpo que consegue desempenhar todas as tarefas simultaneamente, né? Então, assim, é uma célula muito trabalhadora, multitarefa, executa um monte de coisa ao mesmo tempo. A parte mais pesada de fígado é a parte fisiológica e a parte bioquímica, né? Que eu não sei em qual altura da disciplina que vocês estão e o tanto que vocês estão trabalhando essa parte aí lá na disciplina de bioquímica, tá? Porque muita coisa também depende da patologia, depende da estruturação, do fluxo fisiológico, né? Para ser abordado, tá? Mas a gente tira as dúvidas que aparecerem, fiquem tranquilos. Obrigada, Fernanda. Nada.